Então vamos lá. Ahm, Passo número um, escolher as músicas certas. Estão a ver o meu ecrã, certo? Ok, boa. Tá. Ok, se vocês estiverem numa fase inicial, é importante olhar ao número de acordes, ok? O número de acordes que aquela música tem, tá? Ideal, e existem muitas músicas com até quatro acordes ou com quatro acordes, e este eu acredito que seja um número. ah, o número razoável de acordes para uma música, se vocês estão ali entre o nível iniciante e o nível intermédio, ok? Na guitarra, tá bem? Todas as músicas que têm muitos acordes, ah, normalmente são músicas com uma estrutura mais complicada, tá bem? E são músicas onde nós quantos mais acordes temos, não é? Mais acordes temos que fazer, mais transições temos que fazer. E se fugir muito aos quatro acordes, imagine uma coisa, se nós tivermos numa tonalidade normal, tá? Os quatro acordes, se a música tiver quatro acordes, tem os quatro acordes principais daquela tonalidade, que geralmente são acordes um pouco mais simples de fazer. Tudo o que foge daqui são acordes um pouco mais complicados, ok? Então, geralmente, uma música que tem seis acordes, sete, oito acordes, existem, são músicas mais difíceis de tocar, tá? Se vocês abrirem, por exemplo, eu referi que. Ok. Tá, vamos baixar a mão aqui ao número 6. Tá, vamos ter alturas, vamos ter uma oportunidade de colocar questões, tá bem? Então não se preocupem. Eu vou abrir para perguntas e respostas, ok? Bora. Se vocês repararem, por exemplo, toda a gente aqui conhece o site Cifra Club, certo? O site Cifras, ok? Toda a gente conhece o site Cifra Club, tá? Vou-vos mostrar uma coisa. Quando eu digo, vou-vos mostrar aqui uma coisa. Se vocês forem a qualquer site de cifras, ahm, vocês no final da cifra, tá? Têm, por norma, têm os acordes todos que aquela música tem, ok? Eu por acaso estive a tirar esta música, não se assustem, estive a tirar esta música esta semana, a relembrar, tá? Já fazia parte do meu repertório há uns anos atrás, é uma música que eu gosto muito e né, tem um pouco mais do que quatro acordes. Tem. Esta é a música While My Guitar Gently Weeps, não sei se alguém conhece, ahm, aqui dos Beatles. Ok? Os Beatles têm muita música simples com quatro acordes, muitas mesmo. Esta é daquelas que tem um pouco mais. Ok? Portanto, se vocês vão ao final aqui da cifra e veem sempre quantos acordes tem. O que vocês têm que pensar, ok, será que eu consigo tocar uma música com estes acordes todos? Pá, se calhar é um pouco mais difícil. Podemos ver que acordes é que são, não é? Ok, conheço estes acordes ou não conheço estes acordes, mas por norma, quantos mais acordes, mais transições nós temos que praticar, mais transições temos que fazer. Então é logo um ponto contra, não é? Ok? Então procurem sempre que possível, se estiverem ali entre o nível intermédio e o nível iniciante e o nível intermédio, procurem músicas com até 3 ou 4 acordes, são mais fáceis de memorizar também, tá? Porque quando nós queremos tocar e cantar ao mesmo tempo, quanto mais fácil for a música de memorizar, ahm, mais fácil nós vamos conseguir cantar e tocar ao mesmo tempo, ok? Menos coisas nós vamos ter que pensar, né? Porque senão eu vou ter que estar a pensar nos acordes, no ritmo, na letra da música, ok? Sempre que tiver acordes conhecidos, então é um bom sinal. Quando eu digo acordes conhecidos, são aqueles acordes, aqueles oito acordes mais normais: o Dó, o Sol, o Ré, o Mi menor, o Lá menor. E há muita música que nós conseguimos tocar com estes acordes. Isto é um bom sinal, ok? Se a música tiver pestanas, eu vi aqui o comentário, o Francisco deixou lá uma publicação no grupo, não é? A falar dos acordes de travessão. Se a música tiver pestanas complexas ou acordes muito diferentes,
ok? Com nomes muito esquisitos e muitos pontinhos pretos, ok? Então isso é um sinal de alerta, tá bem? Tá? Dica prática para vocês: verificar a cifra, contar os acordes. Já viram que se formos ao final da cifra, geralmente em quase todas as plataformas, vocês encontram de forma resumida todos os acordes que têm. Tá? Se forem mais do que 5 diferentes, provavelmente não é uma boa escolha para quem está a começar. Está bem? Faz sentido? Ok, levantem a mãozinha. Que eu estou a ver aqui. Ok, tá? Outro ponto importante: progressão de acordes simples e repetitiva. Ok? Por exemplo, aqui nós devemos tentar evitar secções, músicas com secções muito diferentes, ou muitas secções diferentes, ok? Tipo versos ou estrofes, pré-refrão, refrão, ponte. Ah, normalmente, normalmente isto são, quantas mais partes diferentes tiver a música, mais eu tenho que decorar e mais progressões de acordes eu tenho que fazer. Porquê? O que é que faz um compositor quando está a compor uma música? Tá? Para tornar pensem assim, para tornar o refrão um pouco diferente do verso, o que é que ele faz? Mesmo que use os mesmos acordes, ele vai usar os mesmos acordes por ordem diferente, ok? Outras vezes usa acordes diferentes, outras vezes usa ritmo diferente. Então, quantos mais partes diferentes tiver a música, mais difícil em princípio é de tocar, porque vocês têm que trabalhar estas partes todas, ok? As músicas mais simples normalmente têm, nós chamamos a parte A, por exemplo, ao verso, não é? Que é as estrofes ou o verso, e a parte B é o refrão, ok? A estrutura mais simples de uma música, e a mais comum é esta: verso-refrão, verso-refrão, verso-refrão. Faz sentido? Há outras músicas, até há músicas que têm só verso, tá? Ou seja, só quadras. Na música tradicional portuguesa encontramos muita música onde é tudo igual, só muda a letra, não é? Ok, e há outras músicas onde temos uma parte C, que é a chamada ponte, ok? E há outras músicas que até têm aqui um pré-refrão, tá? Um pré-refrão. Ou seja, estão a ver? Parte A, ou seja, verso, pré-refrão, refrão, e depois lá para o meio vai aparecer uma parte C, que é uma parte diferente. Tudo isto é um sinal de alerta que aquela música poderá ser um pouco mais difícil de aprender. Deixem-me ver se eu consigo mostrar-vos aqui um exemplo. Alguém se lembra de um exemplo? Deixem no chat. Alguém se lembra de um exemplo de músicas com muitas partes diferentes? Deixa-me abrir aqui. Hum. Tá, por exemplo, eu estava a gravar, gravei um tutorial desta música ontem, e saiu no YouTube ontem, para verem um exemplo de uma música que tem um pré-refrão. Ok? Deixa-me mostrar aqui. A música Pôr do Sol, dos vizinhos. Não é? Estão a ver? Conseguem ver o meu ecrã? Olha, digam-me uma coisa, escrevam aí no chat. Eu estou a evitar ligar muitas luzes, está bem? Por causa do calor aqui. Está escuro ou conseguem ver bem? Conseguem ver bem? Sim? Fixe? Ok. Tá, que é para, para eu não terminar um bacalhau seco ao final desta formação, é melhor deixar aí as luzes um pouquinho desligadas. Deixa-me abrir o chat. Ok, sim, vê-se bem. Ok, obrigado, Blay. Boa. Então, o que é que nós temos aqui? Tá? Temos a primeira parte, é o chamado verso, não é? Ok. Então, temos aqui o verso. Antes do refrão, ele tem um pré-refrão. Estão a ver? Que é uma parte diferente. Ok? Então, tem dois versos: verso um, verso 2, pré-refrão, refrão. E depois tem um instrumental. Ok? Geralmente nas cifras, quando vos aparece assim letras quando vos aparece assim acordes sem letra,
é um instrumental, ok? E depois vamos à segunda parte. A segunda parte é a estrutura do refrão, a estrutura do verso, depois tem o pré-refrão novamente, tem o refrão, tem o instrumental e o refrão. Então, se eu fosse ver a estrutura desta música, o que é que era? Ok? Se eu fosse ver a estrutura desta música, por exemplo, o que é que eu tenho? Ah, tenho verso, verso, oh, verso, vamos pôr a parte A, não é? Pré-refrão, temos verso, vamos escrever mesmo assim. Verso, outra vez, temos pré-refrão, temos refrão e temos uma parte, um instrumental. Ok? E depois temos verso, provavelmente são duas vezes, já não me lembro, mas vou ver aqui, na segunda parte. Isso. Temos verso, verso, pré-refrão, refrão, ok? E instrumental e refrão outra vez para acabar. É uma estrutura muito comum de uma música, ok? Há músicas mais simples que não têm pré-refrão, nem sequer têm instrumentais, têm apenas versos e refrão, tá? Então é bom vocês verem esta questão da estrutura, porque se repararem aqui, ok? Os versos, a sequência de acordes, tá, traste no traste 4. Se repararem, deixem-me ativar aqui o som para músicos. Original. Se repararem aqui, o verso tem a sequência de acordes Ré, Mi menor, Dó e Sol. E repete outra vez, com exceção do último acorde Ré, Mi menor, Dó e Lá menor, para ir para o pré-refrão. Se repararem, o pré-refrão já tem uma sequência de acordes diferente. Mi menor, Ré, está bem? Lá menor. E se repararem outra vez, o refrão tem outra sequência de acordes. E o instrumental tem outra sequência de acordes. Isto quer dizer que eu tenho várias coisas, várias sequências, estruturas diferentes de acordes para aprender. Dificulta-me um pouco a aprendizagem. Porque é que em Portugal nós tocamos muito as dunas, não é? Os iniciantes na guitarra aprendem muito as dunas. Porquê? Porque é uma música que tem acordes simples, tem quatro acordes. Okay? Então eu vou aqui ao final. O que é que eu vejo? Espetáculo. Estão a ver? Deixa eu ver se eu estou a mostrar o sítio certo. Sim. Estão a ver a música? Quatro acordes. Tá? Check. Estão a ver? Acordes simples. Não é? Acordes comuns. Podem não ser simples, mas são comuns. Sol, Mi menor, Ré e Dó. Ok. Acordes reconhecíveis. Check. Tá? Estrutura da música. Ok. Temos versos e refrão. Versos e refrão. Nem temos, não temos instrumental, não temos um solo, não é? Temos um instrumental, mas se repararem aqui a sequência de acordes é exatamente a mesma na música toda. Então eu vou ver aqui. A seguir ao sol vem o Mi menor, a seguir ao Mi menor vem o Dó, a seguir ao Dó vem o Ré. Ok. Depois Sol, Mi menor, Dó, Ré. Isto é importante porque, porque normalmente quando nós olhamos para uma cifra, o que é que nós vemos? Vamos lendo a música e vamos lendo a música e vamos tocando os acordes que nos aparecem, certo? O que é que nós devemos fazer? Nós devemos escrever a estrutura, tá? A progressão de acordes. Então é importante, peguem e escrevam a progressão de acordes. Porque é mais fácil decorar. Progressão de acordes. Em vez de estar ali, de estarem a ler a cifra e a tocar os acordes como eles aparecem, progressão de acordes. Eu vou à música e vejo, ok, tenho o Sol, a seguir ao Sol é Mi menor, a seguir ao Mi menor é Dó, e a seguir ao Dó é o Ré. Okay? Esta é a progressão de acordes das dunas. E se eu decorar isto, não é? É muito mais fácil decorar isto
aqui, Sol, Mi menor, Dó, Ré, Sol, Mi menor, Dó, Ré, do que ir ler a cifra toda e tentar decorar os acordes ligados àquele pedacinho de letra. Digam-me se faz sentido o que eu estou a explicar. Estão a perceber? Sim? Então, isso, tá? Escrevam aí no chat. Deixem-me deixar o chat aberto aqui. Boa. Façam isso, tá? Vejam qual é a progressão de acordes em cada parte da música. Geralmente, se a música tiver um verso, geralmente, é quase sempre assim. Se a música tiver verso, a progressão de acordes é igual para todos os versos. Por isso é que é a mesma parte. Se a música tiver um refrão, geralmente a progressão de acordes é igual para o refrão. Ok? Se fosse o caso, por exemplo, da música Pôr do Sol, dos vizinhos, o que é que eu faria? Para decorar as partes, para trabalhar cada uma das partes, antes de colocar a letra, eu faria. Ok? Eu faria isto. Ok, vamos lá ver qual é a progressão de acordes no verso. Verso. Tá? Eu vou à cifra. Ok? Eu vou à cifra. Se ainda tenho aqui. Eu vou à cifra e vou ao verso. Okay? Qual é a progressão de acordes no verso? Sol, Ré, Mi menor, Dó. Tá aqui, este Sol é o Sol inicial aqui no Fui. Não é? Sol, Ré, Mi menor, Dó. Sol, Ré, Mi menor, Dó. E depois tem um Lá menor aqui para entrar para o pré-refrão. Sol, Ré, Mi menor, Dó. Então eu vou à minha cábulazinha. Podem fazer isto na própria folha que tem das músicas e escrevem a progressão de acordes. Sol, Ré, Mi menor, Dó. Isto é feito duas vezes. Okay? Sol, a mesma coisa. Ré, Mi menor, Dó. E depois tem ali um Lá menor para o pré-refrão. Okay? Eu pego na minha guitarra e eu trabalho a sequência de acordes. Estão a perceber? Trabalho a sequência de acordes de forma individual, sozinha, até que isto fique automatizado. Percebam uma coisa, se eu tiver isto, se eu conseguir, por exemplo, estar a tocar isto e a falar convosco ao mesmo tempo, isso é sinal que eu também consigo cantar ao mesmo tempo. Faz sentido? Tá? Então, claro que eu não quero que vocês toquem isto rápido à primeira, não quero que toquem isto logo nesta, assim, fluido, não é? Ok, mas tentem juntar as partes, ok? Progressão de acordes do verso, progressão de acordes do pré... E faço isto para as outras partes também. Assim que é que vem? Pré-refrão. Tá? E eu vou buscar qual é a progressão de acordes do pré-refrão. Vai ser Mi menor, Ré... Depois Lá menor, acho eu. Está bem? E faço isto depois para o refrão. Igual. Tá? E faço isto para o instrumental. O que é que eu estou a referir? O instrumental tem uma progressão de acordes diferente também. Opa, o que é que eu fiz? Instrumental. Faz sentido? E trabalho cada parte de forma individual. Ok? Rodo os acordes. Porque por muito que eu... Imaginem, por muito que estes acordes já estejam aqui, não é? Não são, os acordes do pré-refrão não são acordes diferentes do verso. O que é diferente? A ordem. Mas a ordem dos acordes faz toda a diferença. Porquê? Porque a minha digitação, a forma como eu tenho que trabalhar a mudança é diferente se eu estiver a fazer Sol para Ré ou se eu estiver a fazer Mi menor para Ré. Faz sentido? Digam-me aí, levantem a mão ou escrevam no chat só para eu saber que estão por aí comigo. Boa. Ok? O meu chat está sempre a fechar, deixa-me abrir aqui. Boa. Estrofe é o mesmo que verso, correto? Sim. Há pessoas que lhe chamam estrofe, outras pessoas chamam verso. Mas é o mesmo. Mesma coisa.
A noite, por exemplo, a noite os chutos é tipo dunas, poucos acordes, não é? O que é que eu faço? A noite do, a noite dos resistência, não é? A noite dos resistência. A cifra. Eu estou a pesquisar no Google, estou a pôr noite, resistência, ou noite, cifra. Ok? Automaticamente ele vai me dar. Vocês estão a escrever no meu ecrã. Não escrevam no meu ecrã. Ok? O que é que eu faço? Tá, venho aqui ao final. Oh, espetáculo. Três acordes. Esta é boa, não é? Acordes, acordes que nós reconhecemos. Boa. Partes diferentes. Não tem muitas, não é? Então, é uma boa forma de nós vermos de imediato a dificuldade ou não de uma música. Ok? Podemos avançar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu não me perdi ali nos pontos. Eu começo a, começo a falar e às vezes. Por isso é que eu organizo as coisas assim, mas depois. Organizo as coisas assim, mas depois. Às vezes volto uns pontos atrás, uns pontos à frente. Ok? Então, progressão de acordes simples e repetitiva. Evitar músicas com secções muito diferentes, estrofe, pré-refrão, refrão, ponte. Okay? Boas escolhas têm um padrão que se repete ao longo da música. Não é? Exemplo bom, Knocking on Heaven's Door, de Bob Dylan. Tem Sol, Ré, Lá menor e Dó e repete-se a música toda. Outros exemplos, A Noite ou Resistência. Outro exemplo é As Dunas. Okay? Tem padrões repetitivos. Tá? Ritmo fácil de acompanhar. Okay? Batida regular, sem pausas estranhas ou mudanças bruscas de ritmo. Tudo isto é muito tipo o nosso ouvido. Nós ouvimos a música e se a música tiver mudanças de ritmo ali, coisas muito diferentes, ritmicamente falando, tá, vai ser mais difícil de tocar, tá bem? Se tiver ali pausas estranhas, não é? Mais difícil de tocar, ok? Tá? Evitar estilos que envolvam, principalmente se vocês estão no início, evitar estilos que envolvam síncopas complexas, grooves difíceis, mudanças de tempo. Quando eu escrevi isto, eu imaginei, um, por exemplo, bossa nova ou samba, que são ritmos muito sincopados. Faz sentido? Okay? Não são muito regulares, que nós não conseguimos perceber ali exatamente, ok, qual é o compasso disto, qual é o andamento disto, não é? Por exemplo, só um bocadinho, vou-vos dar aqui um exemplo para irmos dando exemplos das coisas. Um, ok. Estou a procurar aqui, está bem? Ok. Publicidade no YouTube, já vou partilhar convosco. Um bocadinho. Isto, por exemplo, é em ritmo. Eis aqui esse sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar, Ok. mas a base é uma só. É espetacular, Essa não é? Muito outra é lindo de ouvir, consequência do deve que ser muito fixe acabo de de tocar, dizer. não é? Como eu Só sou que a quando eu olho para isto, consequência ok, o que é que eu percebo? inevitável de você. Não tem um ritmo Quanta regular, gente não é? existe por aí que Mudanças fala tanto e bruscas, não estão a diz ver? Mudou nada, aqui, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala, não no é? final não sobrou Isto nada. deve Não acender deu um em pouco nada aí. e voltei pra minha nota. Mudou Como outra eu vez, volto pra ritmicamente. você, vou contar com a minha Tá? Faz nota. sentido? Então, ter cuidado com estes ritmos mais sincopados. Quando eu digo sincopados, pensem no samba. É lindíssima esta música. Samba de uma nota só, do Tom Jobim. Esta é uma versão aqui, mas é brutal. Não sei se conheciam. Boa.
ok? Avançamos aqui, tá? Ok. Como é que eu posso perceber isto, não é? Teste simples. Se consegue bater o pé, tá? Se consegue bater o pé no tempo da música, ou acompanhar com palmas o tempo da música, normalmente o ritmo é ok, tá bem? Tá? Então testem isso. Se conseguirem bater o pé, ok? Vamos tentar ali no samba de uma nota só. Tentem bater aí o pé. Ver se conseguem bater o pé de forma regular. Por exemplo. Agora, ok. Eis aqui esse sambinha Ok, feito aqui houve uma numa nota variação, não é? Mas se só. estivermos a bater já mudou aqui um Outras pouquinho, não é? notas vão entrar, mas a base é uma só. Essa outra é consequência do que acabo de dizer. Como eu sou a consequência inevitável de você. Quanta gente existe por aí que fala tanto e não diz nada, ou quase nada. Já me utilizei de toda escala, no final não sobrou nada, não deu em nada, e voltei pra minha nota como eu Tá? volto. Brutal. Vocês estão a ver o meu ecrã parar ou está direitinho? Está com cortes? Não. Ok. Bora, então continuamos aqui, está bem? Temos que acelerar aqui um pouquinho, estamos só no primeiro passo e são 9. Bora, vamos acelerar um pouquinho. Aqui. Tá? Então, até aqui, alguma questão? Ok. Ponto número 4, ainda não escolher as músicas certas. Tá? Afinação. Ok? Afinação da música. Algumas músicas estão meio tom abaixo. Ok? Ou seja, existe uma afinação padrão, não é? Afinação standard, que é o Milagre Sol Sumiu. Milá Ré Sol Si Mi, não é? Milagre Sol Sumiu. Não é a única afinação de guitarra que existe. Existem outras afinações. Por exemplo, não sei se aqui alguém conhece o Slash dos Guns N' Roses, mas ele toca, a guitarra dele está afinada meio tom abaixo da afinação standard. Quer dizer que à proporção todas as cordas estão afinadas, mas todas elas estão afinadas um pouquinho atrás, tá? Um pouquinho mais grave, meio tom, tá? E isso às vezes nos pode confundir. Sempre nas cifras, sempre que a guitarra não esteja sempre que aquele artista em específico tenha a guitarra afinada noutro tom, a afinação aparece em cima. Vou ver se consigo encontrar-vos aqui um exemplo. Só um bocadinho, vou procurar aqui um exemplo para vocês verem. Tá? Então, não existe, apesar de ser. Só aqui. Ok, não estou a conseguir encontrar agora nenhum exemplo específico ainda. Estive a ver uma música aqui outro dia, tinha afinação aqui, não é? Um bocadinho. Um bocadinho. Só para vos dar aqui um exemplo. Acho que encontrei. Não sei porque é que isto está assim tão grande aqui.
Por exemplo, encontrei aqui no Ultimate Guitar, mas que é outro site de cifras, ok? Mas acontece a mesma coisa. Deixa-me ver se eu consigo encontrar no, no, no Cifra Club. Ok, encontrei. Por exemplo, sempre que a guitarra estiver afinada de forma diferente, com outro tipo de afinação, mesmo que seja no Cifra Club, ok? Estão a ver? Aparece aqui afinação. Oh, estão a ver? Conseguem ver? Acho que estou a partilhar bem. Tá? O que é que isto me mostra? Que esta música, isto é o Welcome to the Jungle dos Guns N' Roses, mas há vários exemplos, tá? Aparece aqui afinação. Não é a afinação padrão, tá? Está tudo meio tom abaixo, ok? Então este é um exemplo. Tá? Se eu for tocar, isto tem acordes. Se eu for tocar isto com o original, não vai soar igual se eu não mexer na afinação da minha guitarra. Ok? Faz sentido? Então, quando abrirem as cifras, olhem sempre para a questão da afinação. Se não aparecer nada, é porque é afinação standard. Às vezes aparece afinação standard, ou, estão a ver? Noutros sites aparece também. Em inglês vai aparecer tuning, tá? Para verem a afinação. Ok? Então isto é importante também. Afinação standard normalmente. Afinação standard normalmente é o que mais estamos habituados, ok? A afinação em drop D, que diz eu acho que, por exemplo, o Come As You Are dos Nirvana originalmente é tocado na afinação em Ré. Come As You Are. A cifra, deixem ver. Pois. Também é top. Também. Conhecem aquela música do. Não é? Se eu for tocar isto com o original, não sou igual, porque a música está. Eu abri a cifra aqui, o que é que eu vejo? A afinação é diferente do normal. Nos afinadores, alguém perguntou aqui como é que se afina a guitarra meio tom abaixo. Nos afinadores, é procurar o bemol. Não é? Em vez de afinarmos em Mi, afinamos em Mi bemol, aparece um B minúsculo. Ok? Mas não é muito não é muito o assunto aqui da sessão de hoje. Desliguei em vez de ligar. Em vez de aparecer, não sei se conseguem ver, aparece Mi, procuramos. Aqui aparece o Ré sustenido, ou o Mi bemol, que é a mesma nota. Tá? Temos que procurar ali o sustenido. Então, isto estaria meio tom abaixo. Francisco diz: esta é a razão de alguns guitarristas mudarem de guitarra nos espetáculos. Às vezes há uma música em específico daquela banda que tem uma afinação diferente, então eles mudam. Não é só essa, não é só essa razão, está bem, Francisco? E a maior parte das vezes nem é essa razão. Acontece muito, mas na maior parte das vezes não é essa razão. É que além das pessoas que tocam guitarra gostarem de ter vários instrumentos, não sei se alguém sofre desse mal, mas as guitarras têm sons característicos. Por exemplo, se eu mudar entre uma Les Paul e uma Stratocaster, eu vou-vos mostrar aqui o que é que eu estou a falar. Les Paul Stratocaster. Imagens. Aqui. Por exemplo, se eu mudar entre uma guitarra
A Les Paul é aquela guitarra aqui mais redondinha. Hum. Esta é uma Stratocaster. Vocês veem, por exemplo, o Eric Clapton, Jimi Hendrix tocar com estas guitarras. E esta é uma Les Paul. É um modelo, tá? E esta vocês veem tipo o Slash dos Guns, só toca com o Les Paul. São guitarras que têm sonoridades completamente diferentes. Completamente diferentes. Esta guitarra aqui que vocês veem tem um som mais talado, mais fino, mais rítmico. Tá? Esta guitarra tem um som mais encorpado, mais quente, mais usado para distorção. Portanto, são guitarras que têm sons diferentes. Então, às vezes os guitarristas, quando gravam uma determinada música com uma guitarra em específico, depois quando vão tocar ao vivo, gostam de tocar com aquele tipo de guitarra. Mas é verdade, Francisco, essa é uma das razões também. A Strata é Rolls Royce. Depende. Ok, vamos lá, vamos continuar aqui para não nos perdermos muito. Está bem? Ok? Então, é isso, tá? Se tiverem afinação diferente, verificar, nós vamos falar sobre esta aplicação, Moisés, daqui a pouco, mas verificar se a app pode ajudar a transpor a música, tá? Geralmente dá, ok? Gosto pessoal do aluno, ok? O aluno precisa gostar mesmo da música, é importante que vocês aprendam músicas que vocês gostam de tocar, porque é isso que vos mantém motivados. Eu acho que não estou a mostrar a tela. Estou. É isso que vos mantém motivados. O envolvimento emocional, lá está, é a chave da motivação diária. Evitar forçar músicas boas para estudar, que não têm significado para vocês. Ok? Este ponto é muito importante, tá? Durante muito tempo, eu tive aulas de guitarra com várias pessoas diferentes. Incluindo, tive um professor que tive algumas aulas com ele, mas era aquele professor que chegava e eu sentava-me e ele dizia: daqui a uns meses vais conseguir tocar isto. E ele pegava na guitarra e tocava. E depois daqui a algum tempo vais conseguir tocar isto. E ele tocava. Então, ele era um excelente músico, mas eu só aprendi aquilo que poderia conseguir tocar dali a alguns meses. Ok? Mas não era isso que eu queria dizer. Existem professores que dizem: ok, esta música é boa para estudar, para aprender determinada técnica, então vamos aprender esta música. Existem diversas músicas boas para estudar técnicas, as mesmas técnicas, não é? Porque as técnicas repetem-se, os acordes repetem-se, os ritmos repetem-se em várias músicas. Então é importante às vezes nós conseguirmos tocar aquilo que nós gostamos, ok? E aprender essas técnicas nas músicas que nós gostamos. Eu acho que essa é a maior diferença, por exemplo, que nós encontramos, por exemplo, no Elite, não é? Porque esse plano é feito individualmente nas músicas que cada um quer aprender a tocar, ok? Portanto, a pergunta é: se eu pudesse aprender uma música este mês, até o final do mês de agosto, vão lá, eu quero aprender a tocar uma música até o final deste mês, qual seria aquela que eu ficaria mesmo muito feliz por conseguir tocar de início ao fim no final do mês? Okay? Podem fazer uma lista de algumas músicas e depois passar os pontos que eu vos mostrei até agora para ver se realmente aquela música é a ideal, está bem? Vamos diminuir aqui para ir avançando e não me perdendo. Faz sentido? Tá, e ponto número 6, o último ponto aqui deste como escolher as músicas certas. Okay? É a disponibilidade de recursos que nós conseguimos encontrar online. Tá? Quando eu digo recursos, digo cifras, okay? Ou seja, o que é que nós fazemos? Vamos ao Google, colocamos o nome da música e colocamos cifra, ou acordes, ou chords em inglês. Às vezes é importante percebermos algumas palavras em inglês porque podemos conseguir encontrar, não é? Ou seja, pesquisar no Google. Opa. Tipo, nome da música. Tá? Está aqui escrito. Nome da música mais cifra no final. Okay? Pesquisem no nome da música mais cifra e vejam se encontram. Tá bem? Se não encontrarem, eu vou-vos dar no ponto seguinte como tirar os acordes das músicas. Okay?
Depois, backing track ou instrumental, tá? Também vos vou mostrar se não encontrarem como fazer. Outro ponto, vídeo tutorial no YouTube, ok? Podem fazer a mesma coisa aqui no YouTube, pesquisar. Sabem que o YouTube, quem é que usa muito o YouTube aqui? O YouTube é o segundo motor de busca mais usado do mundo. O primeiro é o Google e o segundo é o YouTube. E o YouTube pertence ao Google. Façam a mesma coisa, mas escrevam nome da música mais guitarra, ou guitar, ou tutorial. Usem estas palavras e vão procurando. Ok? Está bem? E deixa-me só ver aqui o chat. Não percebi, Francisco. Aparecem no YouTube. Estamos a pesquisar se há tutorial. Se há um tutorial. Se há um tutorial quer dizer alguém que já gravou um vídeo a explicar como é que se toca aquela música. Tá? Então fazemos uma pesquisa. Se houver um tutorial, essa pessoa geralmente... Um tutorial é uma aula. Né? Geralmente essa pessoa vai dizer quais são os acordes da música. Tá? Então é isso. Teste prático. Pesquisem no Google. Nome da música mais cifra ou nome da música mais tutorial de violão ou guitarra. No Brasil usa-se muito o termo violão, portanto podem ir pesquisando nestes termos todos, ok?